Deixa eu falar um pouquinho sobre o Cuesta, e eu já vou tem muito superchat aqui, vou dar uma moral para a galera do superchat já, mas só para eu botar na tela aqui, primeiro o Cuesta, tá? Cara, quem é Carlos Cuesta? Cuesta tem 26 anos de idade, colombiano, zagueiro, formado no Atlético Nacional, que é um bom clube, tá? Um dos melhores clubes ali da Colômbia, se não o melhor clube da Colômbia, mas é um jogador que ainda oscilou, mesmo no Atlético Nacional, não foi um titular absoluto do Atlético Nacional, não. Foi negociado com o Genk, da Bélgica, fez 5, 6 temporadas na Bélgica, fez a carreira praticamente toda dele na Bélgica. E na temporada passada, depois de uma grande Copa América, foi talvez o auge do Cuesta, uma ótima Copa América que ele fez, não sei se foi antes ou depois, mas vinha numa temporada pelo Genk e acabou sendo negociado com o Galatasaray da Turquia, onde não se firmou. Tá? São 8 jogos, fez 8 jogos apenas pelo Galatasaray, está lá desde o início da temporada, desde o início do ano, na verdade, fez apenas 8 jogos. Jogador que foi muito bem na Copa América do ano passado, a Colômbia finalista da Copa América, foi titular naquela Copa América. A Colômbia perdeu nos pênaltis para a Argentina, um pecado, empatou ali em 0-0. No foi na prorrogação, perdeu na prorrogação, mas conseguiu sustentar até a prorrogação ali 0-0, e foi muito bem o Cuesta na Copa América. Então, é um jogador que, como eu disse, que é uma aposta nesse sentido. É uma aposta porque é um cara que ele vai ter a primeira experiência no futebol brasileiro, né? Que chega muito carimbado pela boa atuação, a grande atuação na Copa América, mas é uma competição mais curta, é um momento ali diferente de você ter realmente uma temporada mais longa. E aí eu puxei os números aqui para a gente entender as características do Cuesta. Porque uma coisa é você olhar o currículo e o perfil. Como joga o Cuesta? Por onde que ele joga? Quais são as principais valências dele? Quais são os pontos negativos? E aí o que eu fiz, cara, para a gente foi isso aqui, ó. Eu preparei uma planilhinha para a gente, fazendo inclusive o comparativo com o João Vitor. Por quê? Porque um está saindo, o outro está chegando. Então, naturalmente, é uma troca nesse momento. Pode ser que chegue outro jogador, pode ser que não seja confirmada a saída de um, a chegada de outro, mas nesse momento, o que a gente tem de informação é uma saída do João Vitor para a chegada do Cuesta. E eu falei aqui, eu assisti 3 jogos do Cuesta, antes de eu ir para os números, mas os números vão corroborar muito com o que eu vi. Assisti 3 jogos do Cuesta pelo Galatasaray. Em 2 ele foi titular, no outro ele jogou menos tempo ali. E o que mais me chamou a atenção positiva do Cuesta é o trato com a bola. É um zagueiro que a bola não queima no pé. E isso bate muito com a ideia de jogo do Diniz. O Diniz é um cara que gosta de fazer o time jogar com a bola no pé, que usa seus zagueiros muito para construção, tanto que ele puxa em alguns momentos um volante para jogar como zagueiro, caso do Gumora no Vasco, fazia isso com o André no Fluminense, que é você ter aquela primeira linha, esquece o nome da função, mas é você ter aquela primeira linha de jogadores com qualidade para construir. Né? Então, a ideia do Diniz passa muito por isso, por um zagueiro, por um goleiro que joga com os pés, por zagueiros que jogam com os pés, que a bola não queime o tempo todo. E o Cuesta é esse jogador. O Cuesta é um jogador, inclusive, se vocês quiserem olhar os números, lá para baixo, a parte em verde ali, eu fiz duas planilhas do Cuesta, tá? A primeira com os números dele no futebol belga, a segunda na Copa América, só para a gente entender um pouquinho. E eu vou falar sobre a questão de contexto, a importância que a gente fala de contexto. Inclusive, você vê a diferença nos números, na Bélgica e na Copa América. Eu vou explicar o porquê disso. Mas uma coisa que não muda, por exemplo, a gente olhando ali, é um bom volume de passes certos, né, de passe curto principalmente, e um aproveitamento muito alto. Nesses jogos que eu vi do Cuesta, ele trabalha o tempo todo ali muito próximo do goleiro, trabalha o tempo todo com uma bola de segurança. O tempo todo. Ele joga ao lado do Davinson Sanches, que inclusive é companheiro, ou foi companheiro dele de zaga na seleção colombiana. O Davinson Sanches é um jogador mais físico, aquele cara do jogo aéreo, da imposição mais física, e o Cuesta é o cara, vinha sendo, né, pelo menos, o cara da bola de segurança, o cara da saída de bola. Então esse é o perfil do Cuesta. Um zagueiro mais técnico, muita velocidade, ou uma boa velocidade para um zagueiro, até porque é um cara mais baixo, mais leve, tem 1,79. O João Vitor tem 1,87. Então esse é um ponto. O João Vitor tem velocidade também, né? Era algo que inclusive o próprio Diniz elogiava. Olha, o João Vitor é o nosso zagueiro mais rápido. E para a ideia de jogo do Diniz, de você jogar com a posse de bola no campo ofensivo, você precisa de zagueiros rápidos, exatamente para um momento de perda,
você conseguir marcar a profundidade, você conseguir pressionar um pouco mais à frente, um zagueiro mais agressivo para buscar uma interceptação. A gente vê, inclusive, que o número de interceptação do João Vitor e do Cuesta basicamente o mesmo, tanto no brasileiro quanto no futebol belga, no caso do Cuesta, inclusive na Copa América. Botei em cinza ali, o que meio que padronizou, ficou muito perto ali de um e de outro. Então é um zagueiro que usa muito bem essa velocidade para fazer cobertura de profundidade, para fazer uma interceptação quando tem que agredir um pouquinho mais à frente. Essas, para mim, foram as principais características do Cuesta que eu vi nesses 3 jogos dele. Inclusive, olhando para os números, confirmam isso. Um jogador com uma boa média de desarmes, uma boa média de interceptação e uma ótima média de um ótimo aproveitamento no passe. É um zagueiro que gosta de jogar com a bola nos pés, não se apavora. Inclusive, nos jogos que eu vi, ele jogou pelo lado esquerdo, apesar de ser destro. Então, é um jogador que pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita, sem problema algum, está habituado, conhece o setor, usa bem, inclusive, a perna esquerda. Então, isso me chamou a atenção. Quais são os pontos negativos? Aí estou olhando só tecnicamente, não estou falando de negócio. Em relação ao Cuesta, não é um zagueiro tão alto, não é um zagueiro tão forte. E aí entra no que eu acabei de falar aqui. Ele, tanto na Colômbia, quanto nos poucos jogos que ele fez no Galatasaray, ele teve ao lado dele um zagueiro de mais imposição. E aí entra no que o Bruno Brum mandou mensagem aqui falando. O Davinson Sanches era o cara do jogo aéreo, principalmente. A gente até vê aqui na Copa América o aproveitamento do Cuesta aumentando em relação a duelos aéreos, tanto percentual quanto duelos no chão, porque foi mais exigido, né? Na Copa América ele foi mais exigido do que no futebol belga. Você vê que na Bélgica ele tinha um volume muito maior de passe, ou seja, o jogador que estava acostumado a jogar mais tempo com a bola nos pés. Na Copa América já tem um desequilíbrio em relação a isso. Teve menos a posse, trocou menos passes. Você vê que trocou 61 passes em média na Bélgica, 44 na Copa América. A Colômbia não é necessariamente um time de posse de bola, então teve que ser mais utilizado defensivamente. E aí saiu bem, principalmente nos duelos por baixo. É o que eu falei da velocidade que ele tem. Tem uma boa imposição física, apesar de não ser muito forte. Agora, o jogo aéreo dele é abaixo, né? Até na Copa América ele foi um pouco acima do que ele vinha sendo na Bélgica, mas é muito também do volume maior ter acontecido na Copa América, mas é bem abaixo do que o João Vitor, por exemplo. Então, eu acho que o Vasco, se fizer simplesmente uma troca Cuesta e João Vitor, o Vasco tem a ganhar, porque me parece o Cuesta mais calmo com a bola no pé. O João Vitor eu acho muito afobado. Tem a questão do mental que a gente fala muito, né? O João Vitor se abala muito rápido. O João Vitor, a sensação que me dá, que ele acha que joga mais do que ele realmente joga. E o Cuesta é um cara mais tranquilo. É um cara que sabe o momento certo de acelerar, tem essa capacidade de condução, como o João Vitor tem também. Mas no jogo aéreo, que já é uma deficiência do Vasco, o Cuesta está abaixo. Então, seria fundamental, né, alguém que fosse mais de imposição no jogo aéreo, que também não é o Lucas Freitas, que também não é um zagueiro tão alto assim. Apesar que o Cuesta tem uma boa impulsão, tá? Mas muitos zagueiros têm boa impulsão. O João Vitor tem boa impulsão e é mais alto. Então, a boa impulsão ajuda a diminuir essa deficiência em relação à altura. Mas não é um cara, inclusive os números mostram isso, que tem um volume muito alto de cortes. A gente vê ali o corte, João Vitor, uma média de 6 por jogo, o Cuesta 2 ou 1,5, ou seja, bem abaixo da média do João Vitor, 1/3. Em relação a duelos aéreos, o João Vitor quase chegando a 3, o máximo do Cuesta 1,5, ou seja, metade, na Bélgica 1, mas aí o volume está muito ligado a essa questão que eu disse da forma de jogo, né? O João Vitor é um cara, o Vasco é um time que sofre muito defensivamente, então normalmente o zagueiro tem que trabalhar mais. No caso do Léo Jardim como goleiro, a mesma coisa. Duelos aéreos, você vê que ele está, mesmo no melhor momento na Copa América, ainda abaixo do João Vitor. Então é algo que o Vasco, na minha visão, ainda precisa ir no mercado, para ser alguém complementar ao Cuesta, né? Então, acho que é isso. É um jogador que acho que tem a entregar essa velocidade e essa capacidade de condução que encaixa muito com a ideia do Diniz. O meu receio, como eu já disse aqui, é um valor. Primeiro ponto é o valor. Acho que o Cuesta é um cara que vai ajudar, vai agregar o time do Vasco.